Decreto que determina isolamento social é prorrogado por mais 7 dias. Governo federal vai adiantar o pagamento do 13º dos aposentados e beneficiários do INSS. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Vice-prefeito Ricardo Fabres coordena a campanha de doações de cestas básicas para famílias carentes de Criciúma. Preocupação. Nas últimas semanas, o fluxo nos supermercados de todo o país aumentou bastante. Polícia Civil fecha a fábrica clandestina de álcool gel que operava em Criciúma. Brasileira que vive na Espanha relata atual momento do país, um dos mais afetados na Europa pelo novo coronavírus. Da China vem a boa notícia: Wuhan, epicentro da pandemia, voltará às suas atividades normais. E ainda, experimento realizado na Alemanha mostra como o ar se propaga de acordo com a tosse. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Foi prorrogado por mais 7 dias o decreto que determina o isolamento social em Santa Catarina. A medida é uma das ações adotadas pelo governo no combate ao novo coronavírus. O governador Carlos Moisés anunciou no fim da tarde desta segunda-feira a prorrogação por mais 7 dias das determinações de restrição do convívio social em Santa Catarina. As medidas passam então a valer até a próxima terça-feira, dia 31 de março. A partir, o decreto terminaria os seus efeitos, o decreto anterior, na terça-feira próxima, amanhã. Portanto, então, nós editamos um decreto hoje que, uma vez publicado, vai começar a surtir os seus efeitos na quarta-feira, prorrogando por mais 7 dias, baseado nos critérios técnicos e nas curvas, nas leituras que nós estamos fazendo, da indicação que a gente tem que continuar. E é o melhor remédio, na verdade, que é a questão do isolamento social, evitar ao máximo essa interação com as pessoas para evitar a proliferação em massa do coronavírus. A decisão consta em novo decreto editado pelo Executivo e, seguindo o decreto anterior, não suspende serviços essenciais, como os serviços de saúde, farmácias, supermercados, postos de combustíveis e outros atendimentos. Também compila as decisões dos decretos anteriores e esclarece alguns pontos que havia alguma dúvida em relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos, indústria, atividades inclusive relacionadas ao sistema de transporte, atividades às margens das rodovias federais. Enfim, ali o decreto que os senhores terão conhecimento em breve, que será divulgado, vai trazer algumas novidades e alguns esclarecimentos em torno dessas questões que estão suscitando algumas dúvidas. Durante a coletiva, o governador atualizou ainda os dados do coronavírus no estado, conforme o último boletim que havia sido divulgado. Até a noite dessa segunda-feira, passavam de 80 casos confirmados. Nós temos hoje, então, confirmados os números em Santa Catarina para 86 casos de coronavírus. Os números de casos suspeitos nós não conseguimos atualizar por uma dificuldade que nós tivemos, uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Nós iniciamos com 7 casos, passamos alguns dias depois para 14, depois para 21, 40 casos, 57 casos, 68 casos e 86 casos. E há casos registrados em várias regiões do estado. Até podemos citar, inclusive, as cidades. Nós tivemos a novidade aqui que 3 cidades novas entraram com resultado positivo, foi Içara, Gaspar e Porto Belo. Nós temos, então, atualizando Balneário Camboriú com 6 casos confirmados, Braço do Norte com 9 casos confirmados, Blumenau com 7 casos confirmados, Chapecó com 2 casos confirmados, Criciúma, 9 casos confirmados,
Florianópolis, 15 casos confirmados, Gaspar, 1 caso confirmado, Gravatal, 2 casos, Içara, 1 caso, Imbituba, 2 casos confirmados, Itajaí, 7 casos, Jaguaruna, 1 caso, Jaraguá do Sul, 2 casos confirmados, Joinville, 4 casos confirmados, Lages, 1 caso, Navegantes também 1, Pomerode 1, Porto Belo, 2 casos, Rancho Queimado, 2 casos, São José, 4 casos e Tubarão, 7 casos. Em Criciúma, a prorrogação do decreto determinada pelo governo do estado também será seguida no município. Durante coletiva de imprensa online, o prefeito Clésio Salvaro anunciou que, por aqui, o decreto será prorrogado por 7 dias, suspendendo o atendimento e funcionamento de serviços não essenciais. O governo federal vai adiantar o pagamento do 13º dos aposentados e beneficiários do INSS. As parcelas de junho e dezembro serão pagas em abril e maio. Além das questões de saúde, o novo coronavírus tem desestruturado a economia global e já fez com que o governo brasileiro revisasse o crescimento do Produto Interno Bruto para 0,02%, quando a expectativa era de cerca de 2,4%. A equipe do Ministério da Economia chegou a admitir o risco de recessão no Brasil, que é quando há redução do PIB por 2 trimestres consecutivos no país. Para minimizar os danos, o governo federal busca a aprovação de várias medidas junto ao Congresso Nacional. O objetivo é garantir que toda a população tenha o mínimo de renda durante o enfrentamento da crise causada pelo coronavírus. O pacote de resgate à economia do governo federal trará um impacto de cerca de 147 bilhões de reais no orçamento da União, mas vai ajudar a distribuir renda entre a população brasileira. Uma das medidas já anunciadas foi a antecipação do pagamento do 13º salário a aposentados e beneficiários do INSS. A parcela de junho será paga em abril e a de dezembro será paga em maio. O INSS informou através de nota que não haverá mudança no calendário de pagamento. Os beneficiários vão receber a parcela do 13º salário no mesmo dia em que estão acostumados a fazer o saque do benefício mensal. A primeira parcela do mês de abril será paga entre abril e maio. A segunda parcela de maio será paga entre o fim de maio e o começo de junho, de acordo com o número final da inscrição de cada beneficiário. Para tirar qualquer dúvida sobre o pagamento desse benefício, basta entrar em contato com o INSS pelo número 135. O governo federal também vai antecipar o pagamento do abono salarial para junho e criar um auxílio de R$ 200 para trabalhadores informais. O benefício será criado por meio de medida provisória ou projeto de lei, que ainda vai ser publicada pelo Ministério da Economia. Por enquanto, não há nenhum tipo de cadastro ou inscrição aberta para receber este auxílio. A seguir, vice-prefeito Ricardo Fabres está coordenando campanha de doações de cestas básicas para famílias carentes de Criciúma. Em meio à crise do coronavírus, há uma preocupação mais do que justificada com relação às vagas de empregos em todo o país. Aqui na região, apesar da pandemia, vagas continuam sendo ofertadas. Confira os postos em aberto. Almoxarife, vendedor interno, caixa, gerente de vendas, vendas e serviços internos, motorista, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, soldador montador, consultora interna, auxiliar de eletricista, auxiliar de mecânica, administrador, advogado, ajudante de motorista, analista de departamento pessoal, técnico manutenção, auxiliar de produção, doméstica, farmacêutico. Interessados devem buscar mais informações no portal da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Criciúma está realizando coleta de cestas básicas para as pessoas carentes aqui da nossa região.
A situação ficou ainda mais complexa em virtude da pandemia do Covid-19. O vice-prefeito Ricardo Fabres é quem está coordenando a ação. 120 famílias de Criciúma receberam cestas básicas nesta segunda-feira. As doações foram feitas pela Prefeitura de Criciúma. A ação, envolvendo a Defesa Civil, Secretarias de Educação e Assistência Social e Habitação e a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, deve entregar ao todo 2.000 cestas básicas durante a semana para famílias cadastradas no Bolsa Família com crianças e adolescentes registrados na rede de ensino municipal. E é claro que Criciúma também mostra, além do isolamento social, que é o único remédio que nós temos para combater o coronavírus, é também a questão da solidariedade. Tem muita gente ajudando, tem muita gente colaborando, apesar de que a gente sabe que as empresas vão passar por uma situação muito difícil, mesmo assim estão colaborando. O vice-prefeito ressalta que as cestas básicas podem ser doadas pela população. Então, as doações de cestas básicas podem vir diretamente para a prefeitura. A ação social tem uma equipe que vai receber e ela vai fazer a distribuição. Nós temos um cadastro das pessoas que mais necessitam aqui em Criciúma. É um cadastro já que a prefeitura tem. Alunos, filhos da rede municipal, alunos da rede municipal de educação, tem alguns que a principal refeição deles do dia é na escola e também nas creches da FASC. Nós já estamos distribuindo, já estamos tudo sob controle, graças a Deus, mas a gente sabe a demanda que vai vir em função do fechamento do comércio, em função do fechamento das empresas, a paralisação da nossa economia em função do coronavírus. Então nós precisamos muito da colaboração de vocês. Os bairros contemplados nesta segunda-feira foram Bosque do Repouso, Ceará, Cristo Redentor, Jardim Maristela, Natureza 2, Nossa Senhora da Salete, Próspera, Recanto Verde, Renascer e Vida Nova. Após o primeiro dia de entregas, a equipe se reuniu novamente para avaliar a programação e definir as rotas para o restante da semana. Essa semana nós estamos atendendo cerca de 2.000 famílias, né? São aquelas famílias cadastradas no programa Bolsa Família e que estejam com o cadastro atualizado, isso é muito importante, né? Que estejam com o cadastro atualizado e que tenham crianças de 0 a 16 anos em casa, que são as crianças que frequentam o nosso sistema de ensino do município, né? Fora isso, a Secretaria está recebendo uma série de ligações, de solicitações de famílias que estão precisando do auxílio alimentação. Nós estamos fazendo um cadastro de todas essas famílias e aí, após a entrega dessas 2.000 famílias que já estão sendo realizadas essa semana, a partir da semana que vem nós pretendemos atender essas outras famílias que também estão solicitando auxílio alimentação. Segundo o vice-prefeito, além das cestas básicas, a prefeitura também está recebendo doações de outros itens essenciais. Então, assim, doação de cesta básica direto na prefeitura. Além das cestas básicas, nós precisamos de álcool em gel, álcool em líquido, hipoclorito de 1%, que é aquele para fazer a higienização dos postos de saúde, dos centros de triagem que nós estamos criando, que são referência no Brasil, nossos centros de triagem, fomos pioneiros no Brasil, e outros materiais. Então, estou vendo muita doação. Além dos macacões que nós estávamos solicitando, não precisam mais, já conseguimos. A JBS ela está fornecendo todo o material de segurança para os nossos funcionários que estão fazendo a higienização das ruas. Já conseguimos, graças a Deus. O pessoal que é os garis, aí eles trabalham com uma empresa particular, terceirizada, privada, que não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade da empresa que faz a coleta, que já deve estar trabalhando com isso. O que nós precisamos mesmo é para o nosso pessoal que está indo para frente dos pontos mais movimentados, que são supermercados e hospitais, fazendo a higienização dos locais. Então eles estavam com macacões descartáveis e agora a gente passou para macacões profissionais, né, para dar mais segurança para eles, e eles já recebemos isso da JBS. Além desse trabalho solidário, Ricardo Fabres ressaltou a importância da compreensão da população diante das restrições no estado. Então quero agradecer a solidariedade do povo de Criciúma, aos criciumenses, e pedir mais uma vez que, por enquanto, o único remédio é o isolamento social, e prestem bem atenção nas orientações do prefeito Clécio Salvador, da Prefeitura de Criciúma e também do governo do estado, com relação ao isolamento, com relação às medidas que vão ser adotadas com relação ao comércio, com relação às indústrias, aos restaurantes e bares. Por enquanto, é o isolamento, esse é a melhor saída, o melhor remédio para o coronavírus, e nós estamos indo muito bem em Criciúma. Nenhuma medida adotada pela Prefeitura de Criciúma hoje
foi equivocada. Todas elas foram estritamente necessárias e importantes, e é que está dando esse controle que nós estamos segurando o coronavírus em Criciúma. Uma preocupação. Nas últimas semanas, o fluxo nos supermercados de todo o país acabou aumentando bastante. É que muitos consumidores, com medo de que falte alimentos, estão na corrida para garantir estoque de produtos. Esse vídeo viralizou na internet. Com o supermercado lotado, o homem, indignado, faz o alerta. Pessoal, por favor, gente. Tá lotado aqui, vocês estão de brincadeira. As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Olha isso aqui, ó. Estão comprando as coisas mais do que o excesso. Tem gente que vai receber dia 5 e não tem dinheiro pra comprar. Quando chegar aqui não tem mais nada. Vamos pensar no próximo. Vamos pensar no próximo. Não tem, a gente tem que pensar nos outros. Estão comprando tudo. Situação bem diferente do que encontramos neste supermercado na Zona Oeste de São Paulo. Pelo menos por aqui, a semana começou tranquila, sem desespero ou corre-corre. Mesmo preocupados com o coronavírus e o impacto na rotina de cada um, os consumidores têm demonstrado consciência e levado para casa apenas o que é necessário para alguns dias. Estou vindo ao mercado comprar estritamente o necessário e sem essa corrida. Tá? Eu acredito que todo mundo vai se adaptar e não vai ser preciso fazer a corrida aos mercados. O que você está levando hoje para casa? A princípio, carnes e também vou pegar algumas frutas e legumes. Para quantas pessoas? Lá nós somos 5. Família grande. Mas está levando o suficiente para quantos dias? Para uma semana aproximadamente. Não precisa comprar para um mês. Não tem necessidade. Você veio para comprar o que hoje? O essencial. Não estou comprando nada para estocar, só o do mês mesmo. Recebi hoje, aí eu vim comprar do mês. Tem que ter consciência. Porque a gente é autônomo e aí não sabe como vai ser, né? Eu procuro comprar para uma semana, para evitar sair toda hora, né? Então eu compro mais ou menos para uma semana e na semana seguinte venho e compro mais um pouquinho. Por enquanto não está faltando nada, né? Só álcool mesmo, mas o resto tá tranquilo. Aqui nesse supermercado da capital paulista não há problemas com desabastecimento. O estoque foi reforçado por pelo menos mais 2 meses. E mesmo com o aumento da demanda, não há por que se preocupar, não vai faltar alimento. Mas é claro que tudo vai depender do comportamento dos consumidores. Nosso departamento comercial, né, está atuando forte nas compras, abastecendo nossos estoques. Hoje nós temos uma cobertura de estoque para mais de 60 dias, o estoque básico, né, como arroz, feijão, óleo, açúcar, o essencial. E produtos perecíveis está sendo abastecido diariamente, conforme sempre foi. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos tranquiliza a população. O setor está preparado e não há nenhum risco de falta de alimentos. É importante que o brasileiro saiba é que o Brasil tem um dos maiores negócios de produção de alimentos do planeta, né? Nós temos um campo forte, um agro forte e uma indústria de alimentos muito forte. Só para que você tenha ideia, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta, 80% do que a gente produz é dedicado ao mercado interno, ou seja, ao povo brasileiro, e apenas 20% é exportado. E esses 20% nós exportamos para mais de 180 países. Isso dá uma dimensão do que é realmente a indústria brasileira de alimentos, né? E é importante também que saibam que nesse momento a roda está funcionando, tudo está funcionando, a matéria-prima está chegando à indústria, a indústria está produzindo e o produto está chegando ao supermercado. Não existe motivo para pânico. Em nota, a Associação Brasileira de Supermercados também garante que não há risco de falta de alimentos, já que as lojas estarão funcionando normalmente, mesmo em período de quarentena. Os supermercados continuarão abastecidos e preparados para a demanda dos brasileiros. O seu dinheiro agora vale mais do que tudo. Então faça pesquisa online. Muita gente não está indo nem fisicamente ao supermercado, eles estão abertos, mas não está indo fisicamente. Então faça pesquisa online, tá? Faça pesquisa de preços e compre com preços condizentes com a média de mercado. Não precisa comprar quantidade de exorbitantes que não vai, por enquanto, no curto prazo, não vai faltar mercadoria. Então pesquisa, faça valer seu dinheiro, que lá na frente pode faltar. A seguir,
fábrica clandestina de álcool gel é desativada em Criciúma pela Polícia Civil. Uma fábrica clandestina de álcool gel foi desativada em Criciúma pela Polícia Civil. A ação ocorreu durante a tarde de ontem. Uma fábrica clandestina de álcool gel foi identificada pela Polícia Civil nesta segunda-feira em Criciúma. Segundo a polícia, a fábrica ficava escondida em uma residência no bairro Bittencourt. Após denúncia anônima, os agentes se deslocaram ao local e foram recebidos pelo responsável da fabricação. O produto era fabricado com uma mistura de álcool de posto, etanol e gel de cabelo. Conforme a Polícia Civil, primeiro o homem negou qualquer fabricação do material naquele local, mas logo em seguida levou a equipe aos fundos da casa e mostrou uma batedeira, bacia, embalagens de gel de cabelo vazias e galões de etanol. Além disso, diversas embalagens de álcool em gel sem identificação já estavam preparadas para comercialização. O homem informou então que fabricava o produto e vendia conforme era pedido por telefone. Ele foi encaminhado à delegacia. Um experimento realizado na Alemanha mostra como o ar se propaga de acordo com a sua tosse. Eu sou Camila, sou criciumense. Hoje eu moro em Madrid para fazer um mestrado. As minhas aulas já... É assim que o ar se espalha quando respiramos e quando tossimos. Este experimento foi realizado na Universidade Bauhaus, em Weimar, na Alemanha. Nos 3 primeiros casos, compara a maneira como o ar se espalha com a respiração normal, depois com tosse, e em seguida tossindo em uma mão. Os vídeos inferiores mostram como a propagação diminui se a pessoa tossir no braço, depois usando uma máscara e em seguida uma máscara cirúrgica. O estudo procura mostrar visualmente a importância das recomendações de comportamento da Organização Mundial da Saúde para a proteção contra o novo coronavírus. Bom, agora vamos falar sobre uma brasileira que mora na Espanha, que nos enviou um vídeo dando seu depoimento da atual situação, contando como está a atual situação no país europeu, que é um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Acompanhe. Eu sou Camila, sou criciumense. Hoje eu moro em Madrid para fazer um mestrado. As minhas aulas já foram canceladas faz mais de 2 semanas que eu não tenho aula, que ninguém tem aula, que as escolas não têm aula, porque a situação aqui do coronavírus ela começou antes do Brasil e ela atingiu níveis muito preocupantes. A gente tem quase 20 mil infectados no país e mais de 1.000 mortos, e mais da metade deles estão aqui na capital, em Madrid. Então a nossa vida de quem vive aqui está sendo uma vida dentro de casa completamente, faz home office quem pode, e as aulas online agora as universidades e escolas estão tentando implementar também para que a gente não perca o ano letivo. A cidade está sendo muito vigiada, no sentido de que a quarentena está sendo muito respeitada também por causa de um controle da polícia. Você não pode sair na rua. Se você sai sem um motivo plausível, você ganha uma multa. Os mercados, a entrada é uma entrada controlada, porque só estão abertos serviços mínimos, assim como no Brasil, em alguns estados, e não podem ter muitas pessoas. No geral, está sendo um momento de muita dificuldade aqui para a Espanha, mas a gente vê uma união da comunidade que todas as noites batem palma para os serviços de saúde, às 8 horas nas janelas. Então também existe muito respeito ao que está sendo imposto pelo governo para tentar controlar essa crise, que eu espero que termine logo.
Da China vem a boa notícia do dia. Wuhan, epicentro da pandemia, voltará às suas atividades normais. Foram mais de 2 meses de confinamento em Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o novo coronavírus. Mas em pouco tempo os cidadãos vão poder retomar a rotina. As autoridades anunciaram nesta terça-feira que vão acabar com as restrições de deslocamentos em 8 de abril. A medida será aplicada ao restante da província de Hubei a partir de quarta-feira, 25 de março. A princípio, apenas os moradores considerados saudáveis poderão fazer deslocamentos de maneira livre. A região, com 56 milhões de habitantes, foi colocada em quarentena no fim de janeiro. O número de novos casos foi muito pequeno nas últimas semanas em Hubei, mas nesta terça-feira o Ministério da Saúde informou um contágio adicional em Wuhan. A nível nacional, a China informou 78 novos casos de Covid-19, 74 deles de pessoas que chegaram ao país do exterior, o que provoca o temor de uma nova onda de infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registradas 7 mortes, todas em Wuhan. Muito bem, vale mais uma vez o lembrete. A partir de hoje, o Informe Região será apresentado de segunda a sexta-feira, às 5h25 da tarde. Até que a pandemia do novo coronavírus vá embora, o missionário R.R. Soares apresentará um programa especial. A partir das 18 horas, daqui a pouco, o SOS Fé. Então, até que tudo se resolva, Informe Região às 5h25 e missionário R.R. Soares às 18 horas com o SOS Fé. Portanto, o Informe Região volta amanhã, 5h25. Fala para todo mundo. E até amanhã, claro, se Deus assim permitir.